Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24 de Josué. Chegamos ao fim, né, irmãos? De uma caminhada que começou no primeiro domingo do ano, no primeiro culto do ano. E hoje chegamos ao fim da nossa trajetória em Josué. Josué capítulo 24 vai ser projetado, mas os irmãos podem acompanhar em sua Bíblia. Diz assim um texto bíblico: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú dei a possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e os trouxe ao mar o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. E agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Somente até aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura de tua santa palavra, mais uma vez aqui em nosso culto, ó Deus. Mas clamamos que o Espírito Santo permaneça falando conosco,
nos dando da iluminação necessária para que consigamos compreender a mensagem lida, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, nós chegamos ao final da nossa série de mensagens no livro de Josué. Esse é o último sermão dessa série que começou no dia 9 de janeiro. Fechamos hoje, então, com 15 mensagens somente nesse livro. Foram mensagens que instruíram e inspiraram a igreja com lições fundamentais para a nossa caminhada cristã. Por exemplo, no primeiro capítulo do livro, nós aprendemos que quando o Senhor disse a Josué, "Sê forte e corajoso", não estava se referindo ou dizendo que Josué precisaria de força e coragem para enfrentar os desafios, os gigantes, as batalhas, não. Nós aprendemos que quando o Senhor disse a Josué ser forte e corajoso, era porque seria necessário muita força e muita coragem para obedecer os mandamentos do Senhor em uma terra estranha. No capítulo 2, aprendemos como que a graça de Deus transformou Raabe de prostituta de Jericó a tataravó de Davi. A graça de Deus tirou Raabe de um prostíbulo e a colocou na linhagem de Jesus. Só a graça do Senhor pode fazer isso. Aprendemos ainda que quem atravessou o Rio Jordão foi a glória de Deus e não o povo. O povo só seguiu a glória de Deus. Aprendemos no livro de Josué que antes de iniciarmos uma batalha, o povo primeiro teve que se consagrar ao Senhor e renovar a aliança. Naquele episódio, nós aprendemos que a consagração deve preceder as estratégias. Aprendemos que, a começar por Jericó, quem batalhou em Canaã foi o Senhor e não Israel. Israel era apenas um instrumento da mão de Deus. Aprendemos que pecados não confessados podem gerar verdadeiras tragédias, inclusive na vida de quem nós amamos. Aprendemos que nós não podemos fazer aliança sem antes consultar o Senhor. E não podemos ir para a batalha e para a guerra sem antes consultar o nosso Deus. Aprendemos que o sol e a lua pararam em um momento em que um servo de Deus chamado Josué não queria parar de batalhar, de guerrear. Naquele episódio nós aprendemos que, ao contrário de nós que vivemos orando para que as batalhas terminem, Josué orou para que a batalha não terminasse, para que ele não parasse para descansar. Aprendemos que Caleb, antes de ser um exemplo de intrepidez, é acima de tudo um exemplo de perseverança, de quem ouviu a palavra de Deus e guardou em seu coração. Aprendemos no livro de Josué que procrastinar, deixar para depois suas obrigações, é um pecado gravíssimo contra a santidade e o plano de Deus. Deus tem um plano traçado em nossas vidas. E à medida que nós, por preguiça ou por medo, a gente procrastina em nossas atribuições, estamos pecando contra a santidade do Senhor. E semana passada nós aprendemos que o Senhor estabeleceu refúgio para os pecadores. Da mesma forma que o Senhor estabeleceu cidades refúgios para aqueles que tivessem cometido um crime sem intencionalidade, o Senhor também providenciou um refúgio para cada um de nós em nossos pecados. Tudo isso aprendemos no livro de Josué. E graças a Deus, tudo isso está registrado em nosso canal no YouTube, para quem quiser ter acesso, para quem tiver perdido uma dessas mensagens. Ao longo desses 4 meses, nós constatamos que o livro de Josué não narra a forma como Israel se apossou da terra prometida. O que o livro de Josué narra é a forma como Deus conquistou a terra prometida para Israel. Então o livro de Josué não narra a história de Israel, narra a história de Deus.
Não é Israel que está em ação no livro de Josué. O livro de Josué não é uma biografia de... O livro de Josué não é uma biografia de Josué. O livro de Josué é uma narrativa de Deus atuando poderosamente na história, fazendo o que ele queria para dar uma terra ao seu povo. Sempre foi Deus batalhando. Em todo o livro de Josué, a única batalha em que Deus não estava presente foi a primeira batalha de Ai. E nós lembramos muito bem o que houve naquele episódio. Hoje nós chegamos ao fim desse livro, no momento que Josué sabia que estava chegando também o fim de sua vida. Olhem para cá, preste atenção em mim. Josué sabia que estava chegando no fim de sua vida, e o que ele fez no final de sua trajetória está narrado no texto que nós lemos hoje. O clima era de despedida nesse momento. O grande líder da conquista, o general e pastor do povo, estava se despedindo, mas ele não poderia se despedir sem fazer seu último sermão. Josué sabia que não poderia partir, ele não poderia morrer sem falar com o povo pela última vez. É isso que encontramos nesse texto. A última exortação, o último sermão do velho general e pastor Josué antes de morrer. O texto inicia falando de uma reunião solene, de um culto. Olha o versículo 1 do texto que nós lemos hoje. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, e seus juízes, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Israel vivia dias de paz, irmãos. E Josué já era muito velho nessa ocasião. No capítulo anterior, no capítulo 23, encontramos essas informações. O clima era de paz, mas também o clima era de despedida. Então, naquele que provavelmente foi o último ato de Josué como líder do seu povo, a última ação de Josué como líder do povo, a grande pergunta é o seguinte: o que nós faríamos se nós soubéssemos que estaríamos às portas de nossa morte? O que nós faríamos se nós soubéssemos que tinha chegado o fim da nossa história? Josué, quando soube disso, Josué, quando percebeu que chegou o fim da sua estrada, ele convocou o povo para um culto ao Senhor. Olha só, eu acho que isso nós não faríamos, não é verdade? A gente ia querer fazer uma despedida em família, deixar tudo registrado no Facebook, a viagem que não fizemos, a conversa que não tivemos. O velho Josué, com mais de 100 anos de idade, tendo muito o que fazer, quando soube que chegou o fim da sua vida, ele falou o seguinte: meu último ato na minha vida vai ser reunir o povo para cultuarmos a Deus. Por isso que o versículo termina dizendo: e eles se apresentaram diante de Deus. Esse ponto já é muito simbólico para a gente. Josué, um verdadeiro líder, quando percebeu que estava chegada a sua hora, que estava finalizando o seu ministério, ele simplesmente resolve conduzir o povo para a presença de Deus. No capítulo 23, no capítulo anterior, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos o que diz o capítulo 23, versículo 1. Olha só: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, a informação era que Josué já era velho. Pula para o versículo 14 do capítulo 23, que diz assim, ó: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Josué, que no versículo 14 do capítulo 23, expressa que ele tinha a exata noção de que ele estava morrendo. Ainda hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra.
Na nova versão transformadora, esse versículo 14 está assim, ó: em breve morrerei e irei pelo caminho de todo da terra. Era uma consciência que Josué tinha, e a aproximação da morte não gerava nele pavor, medo, tristeza. E por que no caso de Josué a aproximação da morte não gerava nele pavor, medo e tristeza? É porque ele tinha consciência que o quanto ele viveu para o Senhor. Ele lembrou do Senhor no dia de sua mocidade. Então, quando chegou os maus dias, o dia de sua velhice, ele pôde olhar para a sua trajetória e dizer com convicção que ele estava contente com a forma que ele viveu para Deus. Ele fez uma retrospectiva e não chegou à conclusão de que ele poderia ter servido melhor. Ele não fez uma retrospectiva e chegou à conclusão de que ele poderia ter se doado mais. Esse tipo de lamentação boba que a gente tem, porque nós não servimos ao Senhor da forma que deveríamos viver. Muito provavelmente chegaremos ao final de nossos dias com a sensação de que nós não fizemos o que deveríamos ter feito. Josué chega ao final dos seus dias tranquilo. Tudo que eu tinha que ter feito, cumpri minha missão. Não a cumpri pela metade, não a cumpri de forma parcial. Então, com tranquilidade no coração, ele diz: eu vou morrer. Eu vou seguir o caminho de todo mundo que deve seguir. E está tudo resolvido, sem choro, sem drama. Por isso que nesse momento, ao invés de correr atrás para colocar em dia tudo que estava pendente, Josué pôde simplesmente se reunir com a igreja e louvar o Senhor. O que eu vou fazer antes de morrer? Vou fazer uma pregação. Eu vou pregar para o meu povo. Voltando ao texto de hoje, capítulo 24, do versículo 2 ao versículo 13, do versículo 2 ao versículo 13, o que temos é uma grande retrospectiva feita por Josué. Josué fez uma retrospectiva, mas não falando de si. Provavelmente nós faríamos assim, não é verdade? Sabendo que chegou a nossa hora, a gente ia fazer uma retrospectiva de nossa história. Mas às vésperas de sua morte, na antessala da eternidade, em seu último culto, no último sermão, Josué usou a maior parte do tempo rememorando ao povo as grandes obras de Deus. Josué, falando em nome de Deus, fez um resumo da história de Israel, desde Abraão até a possessão da terra prometida. Há 2 pontos importantes que precisamos destacar nesse trecho. Não vou ler de novo o trecho todo, do versículo 2 ao 13. Mas há 2 pontos importantes aqui. O primeiro ponto importante que nós destacamos é que o Senhor sempre trabalhou para livrar o seu povo da idolatria. Sempre. Nos versículos 2 e 3, Deus lembra que foi Ele quem tirou Abraão de um povo idólatra, do meio de um povo idólatra. Abraão sequer lembrava que o Senhor existia. Com 75 anos de idade. Quem tem 75 anos aqui? Ninguém, não é verdade? São todos mais jovens que isso. Abraão era mais velho do que o mais velho entre nós e sequer conhecia Deus. Vivia cego em seu paganismo. O texto diz que o Senhor se revelou a Abraão no meio do seu paganismo, no meio de sua idolatria. Depois de 75 anos de idolatria, arrancou Abraão de lá. Livrou Abraão daquele contexto. No versículo 5, Deus diz que tirou o povo de Israel do Egito, também um ambiente de idolatria. Do versículo 8 ao 12, o Senhor diz que arrancou os povos idólatras que viviam na terra que Israel estava habitando agora, ou seja, tudo livramento. Tudo era livramento. Aonde havia idolatria, o Senhor arrancava o povo, ou tirava quem estava lá, eliminando o culto pagão. Deus sabia que não tem para onde escolher, para onde correr. O coração do homem é idólatra. O coração do homem é infiel.
Se o Senhor não arranca Abraão do meio de sua terra, ele seria pagão até hoje. Se o Senhor não elimina os povos de Canaã, a história de Israel seria terrível até hoje. Então, em primeiro lugar, nessa retrospectiva feita por Josué, nós observamos que o Senhor, ao longo da história, sempre atuou para livrar o povo da praga da idolatria. Porém, o que mais chama atenção nesse momento da retrospectiva é que fica provado que foi sempre o Senhor quem atuou ativamente na história do seu povo. Somente nesse trecho, do versículo 2 ao versículo 12, somente nesse trecho, o Senhor usa expressões como tomei, multipliquei, fiz, dei, enviei, feri, tirei, pus, trouxe, entreguei e livrei. Para que ficasse claro, para que todos observassem que sempre foi o Senhor quem agiu. Todos esses verbos apontam para a realidade de que era o Senhor quem estava atuando, de que o Senhor não é apenas o arquiteto, o planejador da história. Ele é o arquiteto, ele é o planejador, mas ele é o executivo, ele é quem coloca em prática o que ele próprio planejou. O Senhor não falou o seguinte, ó, vocês tiraram os amorreus, vocês se livraram do Egito, não, foi tudo o Senhor que fez. Eu tirei, eu pus, tudo na primeira pessoa, né? Eu tirei, eu pus, eu fiz, eu enviei, eu feri, eu matei, eu entreguei, eu livrei. Por isso que a Bíblia diz que é dele tanto o querer quanto o efetuar. Preste atenção aqui em mim. Nada foi você que fez. Nada foi nós que fizemos. No final desse momento de retrospectiva, o Senhor deixa claro que ele agiu poderosamente na história, justamente para que a glória dele não fosse dividida com o homem. Para que toda a glória fosse somente de Deus. Olha o versículo 13. Agora você vai acompanhar aí. O versículo 13 diz assim, ó: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo era o seguinte, ó, vocês não fizeram nada. Vocês estão morando em casas e cidades que vocês não construíram. Vocês estão comendo frutos de árvores que vocês não plantaram. É o ponto final de toda a soberba humana. Não há espaço para o orgulho, não há espaço para a vaidade no coração daquele que reconhece que tudo o que tem foi o Senhor quem deu. E mais aqui, um detalhe mais que nos deixa admirado nessa história é que o Senhor permitiu que povos pagãos construíssem cidades e plantassem vinhas para o bem do povo de Deus. Quando eles estavam construindo suas cidades fortificadas, achava que era para eles e sua prole. Era Deus trabalhando. Era Deus usando o pagão. Constrói isso aí direito, hein? Capricha nessa casa, hein? Planta num terreno bom. Capricha nessa plantação que Israel está chegando. Israel jamais poderia dizer a famosa frase dita pelo imperador Júlio César em uma de suas batalhas, né? Em uma grande batalha, Júlio César escreve uma carta ao Senado romano em que disse somente o seguinte, ó, vi e venci. Israel não podia dizer isso. Nenhum de nós pode dizer isso. Eles sabiam, e caso alguém não soubesse, passou a saber, que foi o Senhor quem fez tudo. Terra que não trabalharam, cidades que não edificaram, e vinhas que não plantaram,
era o que eles tinham naquele momento. Graças a Deus. Depois dessa grande retrospectiva, Josué exortou o povo, agora lançando alguns grandes desafios. Olha o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. As ordens, irmãos, são simples. Temer ao Senhor e servir ao Senhor. O que Josué tinha a ensinar ao povo em seu último sermão antes de morrer? Temer ao Senhor e servir ao Senhor. Somente isso. O temor descrito aqui não é aquele pavor que o nome de Deus gera em seus adversários. O temor que Josué está se referindo é aquela real noção de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não. Temer ao Senhor é, sobretudo, reverenciá-lo. É não esquecer quem Ele é. É falarmos com Deus, tratarmos com Deus, nos relacionarmos com Deus, não como quem se relaciona com um colega de escola, com um namorado adolescente. Temer ao Senhor é não esquecer que Ele não é o nosso amiguinho, Ele não é o nosso parça, Ele não é o cara lá de cima, nada disso. Ele é Deus Jeová. Amar ao Senhor e ter o Senhor como Pai não pode nos levar a confundi-lo como um ser qualquer. Eu não posso cantar para o Senhor musiquinha romântica que se canta para namorada. Umas bobeirinha que se canta. Temos livre acesso ao Pai, isso é verdade. Ele é nosso Pai, nosso pastor, isso é verdade. Ele é o nosso amigo de jornada, amigo da peregrinação, isso tudo é verdade. Mas Ele não deixou de ser Deus por causa disso, o Senhor todo soberano por causa disso. Eu já citei aqui o exemplo de João, o apóstolo. João, o apóstolo, não era apenas amigo de Jesus, era o amigo mais próximo de Jesus, era amigo íntimo de Jesus. Ao ponto de Jesus reclinar a cabeça, ou de João reclinar a cabeça sobre o seu peito. Ao ponto de estar, quando Jesus estava fincado na cruz, pediu que João cuidasse de sua mãe. E que Maria tivesse João como um filho. Se tinha alguém próximo a Jesus, era João, o apóstolo. Mas depois de muitos anos, já velho, já idoso, finalizado o seu ministério, João foi largado, solto, foi jogado, prisioneiro na ilha de Patmos para ser devorado por feras. E lá na ilha de Patmos ele tem a visão, ele encontra o seu amigo, que há 60 anos ele viu crucificado, que há 60 anos ele viu subindo aos céus. Ele encontra o Cristo glorificado, ele não corre para abraçar Jesus, ele não corre chamando Jesus de amigo, de papai, ele não corre e pega um violão para cantar uma música, ele não dança na presença de Deus. Ele se joga no chão achando que ia morrer. A visão que ele teve da glória de Deus revelou a pequenez, o seu pecado, a sua limitação. Ou seja, João era amigo próximo, íntimo de Jesus, mas não perdeu a reverência, a noção de que estava lidando com Deus de toda a terra. Então, muito cuidado com intimidade demais com o nosso Deus. Muito cuidado. Temer ao Senhor. Além de temer ao Senhor, Josué exortou o povo a servir ao Senhor. Mas não é servir de qualquer jeito. Segundo Josué, o povo deveria servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Servir ao Senhor com integridade significa servi-lo de forma completa e não de forma parcial.
É não entregar-se pela metade. Na prática, preste atenção, é não se contentar em oferecer ao Senhor apenas as manhãs de domingo, mas viver todos os dias para a glória de Deus, dando bom testemunho, pregando o Evangelho, praticando a comunhão com os irmãos. Isso é servir de forma integral, com integridade, servir ao Senhor a todo tempo. Por que Josué podia morrer em paz? Porque ele sabia que serviu a Deus com integridade. Agora, servir ao Senhor com fidelidade é tê-lo como o único Deus em sua vida. Josué ensina como o povo deveria ser fiel na prática. Olha o versículo 14. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então, na prática, serve-se ao Senhor, abandonando os outros deuses e tendo apenas Ele como Deus. Essa exortação de Josué é importante porque provavelmente ainda tinha israelitas nutrindo algum tipo de saudade ou de reverência ou de gratidão aos falsos deuses da terra de Abraão e do Egito. Como pode isso? Será que é possível uma geração que viu tudo que o Senhor fez ao longo da história, ainda assim, se dividir entre o Senhor e um falso Deus? É possível isso acontecer? É sim, é possível. O reformador João Calvino nos lembra que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então era necessário que Josué chegasse para o povo e falasse: deita fora os falsos deuses, abandona os falsos deuses e sirva somente o Senhor. Esse sermão de Josué foi se aproximando para o final com um forte desafio. Olha o desafio no versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Somente até aqui. É provável, irmãos, que Josué tivesse nesse ponto usando um certo grau de ironia. A gente vai encontrar a ironia em certos momentos do texto bíblico. Preste atenção, eu vou explicar por que eu acredito nisso. Josué dedicou a maior parte do seu sermão demonstrando a superioridade do Senhor em relação aos deuses da além do Eufrates e aos deuses dos povos que habitavam Canaã. Não é verdade? Siga comigo aqui. Josué dedicou a maior parte do seu sermão demonstrando a superioridade do Senhor em relação aos deuses da além do Eufrates e aos deuses dos povos que habitavam em Canaã. Josué acabara de lembrar o povo que o Deus de Israel fez o que quis ao longo da história. Inclusive, ele humilhou os falsos deuses, provando que só ele é o Deus de verdade, correto? Então, o que Josué estava fazendo era desafiar os descontentes, ou os infiéis, a encontrarem motivos para adorarem outro Deus no lugar do Deus de Israel. Era como se Josué dissesse o seguinte: vocês não têm opção. Se vocês não servirem ao Deus que demonstrou todo o seu poder ao longo da história, a opção será servir aos deuses que foram envergonhados ao longo da história. É isso que Josué está dizendo. Não é isso que o texto diz? Vamos voltar ao texto aqui no versículo 15. Porém, olha esse porém. Ele fez o relato da grandeza de Deus, humilhando os outros deuses. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, esses deuses pequenos que foram humilhados na história, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que também foram humilhados na história, em cuja terra habitais. Então o texto não está falando de uma opção de escolha. Pelo contrário, o texto está dizendo que Israel não tinha era opção. Muitos olham esse texto e falam: não, isso aqui significa que o homem pode escolher. Aqui é dado a um homem o arbítrio, a escolha para decidir o que faz da sua vida. E não é isso que está escrito.
que Josué está falando o seguinte, ó, ou vocês adoram a Deus ou adoram baratas. Ou vocês adoram o Senhor ou adoram vermes. Vocês podem escolher. Não tem outro Deus. Por isso ele termina esse texto, ou ele termina esse desafio com uma declaração de fidelidade. O versículo 15 termina como? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor é uma declaração de quem não se importa com popularidade. É uma declaração de quem não se importa com a opinião da maioria. O que Josué estava dizendo era que ele não esperaria pela decisão dos outros. Em outras palavras, ele estava falando o seguinte, ó, independentemente do que vocês decidirem, não quero saber da opinião da maioria, ainda que todo mundo resolva adorar outros deuses, lá em casa continuaremos servindo ao Senhor. Lá em casa continuaremos vivendo para Deus. Era isso que ele estava falando. Josué estava dizendo que sua decisão não dependeria da visão que a sociedade tem sobre Deus. Josué estava dizendo que ele não se importaria em ser a minoria, mas serviria ao Senhor com sua família e com fidelidade. Aparentemente o povo entendeu bem essa lição. O versículo 16 para frente é a declaração do povo, da compreensão, da exortação feita por Josué. Versículo 16. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito e da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Que maravilha! O texto segue com um diálogo entre Josué e o povo, em que Josué lembrou dos termos da aliança. O líder Josué os lembra que as bênçãos do Senhor, a proteção do Senhor, estarão sempre condicionadas à fidelidade à aliança. Há uma renovação da aliança diante de Deus. O povo entendeu a mensagem. E aquela geração toda foi consagrada ao Senhor. E Josué pôde morrer em paz. Imagine Josué em sua sepultura. A certeza de dever cumprido, a certeza de ter servido ao Senhor da forma que deveria servir. Um dos pontos mais importantes desse texto é o voto de fidelidade que Josué fez ao Senhor, incluindo sua família, claro. Um voto feito na presença de todo o povo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o tema central do capítulo 24. Esse voto de Josué foi um voto de compromisso, mas também um voto de consagração dele e de sua família. Um pai pode consagrar sua família ao Senhor? Claro que pode. Deve. Uma só pessoa da família, da casa, pode consagrar toda a família ao Senhor? Deve. E nesse voto de consagração, Josué está afirmando pelo menos 4 coisas. 4 lições que eu extraio desse voto de consagração. Em primeiro lugar, Josué estava afirmando que há um sentido na existência de sua família. Isso significa que a família deve ser lugar de carinho e proteção, mas não são essas as razões principais da existência de uma família. Significa também que a família é lugar de troca, de cumplicidade, de desenvolvimento, mas também não são essas as razões principais da existência de uma família. Aprendemos hoje que o sentido principal da existência de uma família é servir ao Senhor. Eu vou repetir.
Aprendemos hoje aqui que o sentido principal da existência de uma família é servir ao Senhor. Nossas famílias precisam cumprir uma missão. Uma família não existe somente para proteção, amor e desenvolvimento mútuo. Existe para tudo isso, mas não apenas para isso. Sobretudo, ou acima de tudo, uma família existe para servir a Deus, aos propósitos de Deus, aos planos de Deus. Lembra da promessa a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um plano de Deus nesse mundo. Há um plano de Deus nessa história. E para isso ele vai usar as famílias, nossas famílias para isso. Não temos noção de como a sociedade pode mudar a partir de nossas famílias, irmãos. Por isso há uma guerra imensa para a destruição da família. E é uma guerra assumida, não é nada debaixo dos panos, algo oculto. Não. Há palestras que a gente encontra palestrantes assumindo categoricamente que a missão deles é destruir a estrutura familiar. Então, em primeiro lugar, Josué estava afirmando que há um sentido na existência de sua família. A sua família não existia somente para comprar, para vender, para trabalhar, para comer, para rir, não. A sua família existia para servir ao Senhor. Em segundo lugar, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava afirmando que abandonaria as velhas práticas de seus antepassados. Ele lembra que os seus pais, os pais de Abraão viviam no paganismo. Ele lembra que os seus pais que viveram no Egito, ainda assim serviram a falsos deuses. Ele lembra que o povo que habitava naquela terra servia aos falsos deuses. Mas ele está dizendo o seguinte, ainda que toda a minha linhagem tenha sido de gente pagã e idólatra, na minha vez, na minha casa, a minha família servirá ao Senhor. É o romper de uma cadeia de maldição. Josué está dizendo que ele não estava comprometido com sua linhagem, além do que estava comprometido com o Senhor. Em terceiro lugar, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava afirmando que há um rei assentado no trono de sua casa, e não era ele. Quem não sabia ficou sabendo que havia um trono sobre a família de Josué, e quem estava sentado nesse trono era Deus de Israel. Josué deixou claro que quem reinava em sua casa, quem dominava em sua casa, quem governava em sua casa era o Senhor, não era ele, mas também não era cultura, não era psicologia, não era sociedade, era Deus quem ditava as ordens e o governo na casa de Josué. E por fim, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava apontando para quem estava edificando a sua casa. A família de Josué estava sendo edificada, e não era por ele, era pelo Senhor. Bem mais tarde, o sábio Salomão escreveria que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, mas essa verdade Josué já sabia. E eu preciso finalizar. Eu preciso acabar com algumas aplicações práticas para cada tipo de membros de nossas famílias. Preste atenção. Como que nós podemos servir ao Senhor com integridade e fidelidade? Os filhos podem servir ao Senhor vivendo de forma digna, não envergonhando seus pais, pelo contrário, honrando-os enquanto viver, guardando no coração profunda gratidão e dependência, pois sem eles não teriam resistido nem ao primeiro dia de vida, não é verdade? E a gente esquece isso. Parece que chega na adolescência, na juventude, né? O guri esquece
que ele precisou de gente para limpá-lo, senão ele ia morrer em sua podridão. Se ninguém o limpasse, se ninguém trocasse a sua fralda, ele iria apodrecer e morrer. Aí chega em determinado ponto de sua vida, olha para todo mundo e diz o seguinte: a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, eu não devo nada a ninguém. Que esquisito, demoníaco esse negócio. A vida não é tua, cara. E você deve tudo a todo mundo. Você deve a todo mundo. Então os filhos servem ao Senhor vivendo com dignidade, honrando seus pais, os ouvindo, porque eles que têm experiência, nós não temos. Eles já viveram o que nós não vivemos. Em segundo lugar, as esposas servem ao Senhor dedicando verdadeira devoção à sua família, vivendo para ela e fazendo do bem-estar de sua casa a grande prioridade de sua história. Quer viver descontente e ficar apavorada diante da morte? Viva para cumprir os seus projetos pessoais. Esquece do chamado que vocês têm para cuidar de sua família. Em terceiro lugar, nós homens servimos ao Senhor em casa, honrando e vivendo para o nosso lar, tratando todos com dignidade. Agressões físicas, psicológicas e verbais são inadmissíveis para o servo de Deus. A palavra de Deus manda que amemos nossa esposa como, não é menos, mas como Jesus amou a igreja. O parâmetro do relacionamento do homem para com a mulher é que o homem ame sua esposa como Cristo amou a igreja. É o que a palavra de Deus diz. E como que Cristo amou a igreja? Amou ao ponto de morrer por ela. Não se espere outra coisa dos homens. A Bíblia não manda que os homens amem as suas esposas como Romeu amou Julieta, como Isolda amou Tristão, né? Como a viúva porcina amou o senhorzinho Malta. A Bíblia manda os homens amar a esposa como Jesus amou a igreja, ao ponto, se for necessário, de morrer por elas. E por fim, toda a família servirá ao Senhor somente, e tão somente, se for uma extensão da igreja. Uma extensão da igreja. Em sua vida de oração, em sua vida de comunhão, em sua vida de santidade, sobretudo em sua vida debaixo do Evangelho. Pregando o Evangelho, vivendo pelo Evangelho, anunciando o Evangelho, sendo transformado pelo Evangelho e levando transformação a outras pessoas pelo Evangelho. Consagração é o que nós devemos fazer com nossas casas, com nossas famílias. Sua graça
estão firmados no Senhor.